Você já parou para pensar que nem todos os que acreditam estar salvos realmente estarão no reino dos céus? Parece inacreditável, mas é exatamente isso que Jesus nos alerta. Muitos que hoje se consideram salvos podem estar caminhando em direção à exclusão eterna mesmo sem perceber. A questão que todos deveriam se fazer é: será que estou entre eles? Neste vídeo, vamos explorar um tema que poucos ousam falar. Quem, de acordo com a Bíblia, será excluído da salvação? Existem perfis específicos e talvez, sem perceber, você ou alguém próximo esteja em perigo. O que vamos revelar aqui é fundamental para que você entenda de uma vez por todas o que realmente significa estar no caminho da vida eterna. Prepare-se para descobrir verdades que podem mudar seu entendimento sobre a salvação para sempre. E no final, faremos uma oração pedindo a Deus que nos mostre a verdade e nos guie na sua vontade. Não deixe para entender isso quando for tarde demais. Ao longo dos séculos, muitos mitos em torno da salvação surgiram, levando pessoas a acreditarem que atos externos ou palavras soltas seriam suficientes para garantir um lugar no reino dos céus. Jesus, em Mateus 7:21, nos adverte sobre essa falsa segurança ao dizer: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse versículo foi dirigido a uma audiência que seguia práticas religiosas rigorosas, mas cujos corações estavam longe de Deus. Naquele tempo, muitos confiavam nos rituais e na sua aparência de piedade. Mas Jesus mostrou que a salvação é sobre a transformação interior e não sobre as aparências externas. Nos versículos seguintes, Mateus 7:22-23, Jesus vai além dizendo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Com isso, Jesus nos ensina que até mesmo aqueles que realizam grandes feitos em seu nome podem estar distantes da verdadeira salvação, se suas vidas não forem transformadas pela graça. A salvação não pode ser conquistada por obras, como Paulo nos lembra em Efésios 2:8-9. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Um dos grandes enganos é acreditar que há algo que podemos fazer para merecer a salvação. A verdade é que não há absolutamente nada que nos faça dignos ou merecedores dela. Por mais que nos esforcemos, a salvação não pode ser trabalhada. Ela é um presente de Deus, dado pela sua graça, e somos justificados exclusivamente em Cristo. Como está escrito em Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não é o nosso desempenho, mas o sacrifício de Jesus que nos torna aceitáveis diante de Deus. Muitas pessoas também caem no mito de que frequentar uma igreja ou seguir práticas religiosas os garante a salvação. Jesus, em várias ocasiões, confrontou os líderes religiosos de seu tempo, os fariseus, por essa mesma mentalidade. Eles seguiam a lei com precisão, mas seus corações estavam distantes de Deus. Na parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, Jesus mostrou que o publicano, por reconhecer sua própria necessidade de misericórdia, foi justificado, enquanto o fariseu, por confiar na sua justiça própria, não foi. Isso nos ensina que a salvação não é sobre religiosidade externa, mas sobre um relacionamento profundo e transformador com Deus. Outro mito perigoso é a ideia de que, após aceitar Jesus, não precisamos viver em santidade. Tiago 2:26 nos lembra que, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé
sem obras está morta. A verdadeira fé em Cristo nos transforma e gera frutos visíveis. Não somos salvos pelas obras, mas as obras são uma evidência da fé que temos. Se não houver transformação em nossas vidas, é necessário questionar a genuinidade dessa fé. Deus nos chama a viver em santidade e a seguir a Cristo de forma contínua e não apenas de maneira superficial. Também há quem acredite que no final todos serão salvos, independentemente de suas escolhas ou estilo de vida. Esse pensamento de que todos terão a salvação vai contra a própria mensagem de Jesus, que afirma em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A salvação é exclusivamente através de Cristo, e ignorar essa verdade é arriscar a eternidade. Não existem múltiplos caminhos para Deus. Há apenas um, e ele se chama Yeshua. Esses mitos nos fazem refletir profundamente sobre a verdadeira natureza da salvação. Ela não é conquistada por ações, não é um direito automático e não pode ser comprada. É um presente imerecido, dado por Deus a todos aqueles que colocam sua fé em Cristo. E essa fé deve ser viva, refletida em nossas atitudes e escolhas diárias, sempre com o entendimento de que nada do que façamos nos torna dignos. Somos justificados pela graça de Deus em Cristo. Vivendo assim, nos mantemos vigilantes, preparados e atentos aos sinais dos tempos, aguardando o retorno de Cristo com expectativa. Muitos se perguntam: se Deus é amor, por que parece que a humanidade está condenada? Ou porque ele simplesmente não convence a todos do pecado e os traz de volta para si? A resposta está no equilíbrio perfeito entre o amor e a justiça de Deus. O amor dele nos oferece oportunidades constantes de arrependimento, mas a justiça exige uma resposta. Deus não nos força a segui-lo. Ele nos concede o livre-arbítrio. O tempo todo, ele chama as pessoas para se reconciliarem com ele, mas nunca à custa da liberdade de escolha que ele mesmo concedeu. Deus é imutável. Como está escrito em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Suas promessas e sua justiça permanecem firmes, independentemente das circunstâncias humanas. Apesar das muitas vezes em que o homem falha, Deus continua oferecendo chances de reconciliação. A cada novo dia, ele estende sua misericórdia e seu amor, nos convidando a voltarmos a ele. Mas essas oportunidades não durarão para sempre. Embora Deus seja paciente, haverá um momento em que sua justiça exigirá uma resposta definitiva. Muitas vezes a paciência de Deus é mal interpretada como indiferença. Mas ele não está ignorando o pecado da humanidade. Ele está esperando que mais pessoas voltem seus corações para ele. Em 2 Pedro 3:9 lemos: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Este é o coração de Deus, oferecer tempo para o arrependimento antes que venha o juízo. Ele não age com pressa, mas com propósito. Ainda assim, a justiça de Deus é certa. Ela não é severa, mas sim justa. Quando Deus permite que as consequências do pecado se manifestem, não é por falta de amor, mas sim por fidelidade à sua própria santidade. Ele não compromete a justiça divina para acomodar os desejos humanos. E é por isso que ele envia repetidas advertências, para que ninguém diga que não foi alertado. A humanidade tem recebido inúmeras oportunidades para se reconciliar com Deus, mas aqueles que escolhem ignorar essas oportunidades não podem escapar das consequências. O sacrifício de Jesus é a maior demonstração do equilíbrio entre o amor e a justiça de Deus. Na cruz, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita e seu amor foi derramado sobre todos. Mas cada pessoa precisa decidir se aceita ou rejeita essa oferta.
Deus não obriga ninguém a segui-lo. Ele respeita nossas escolhas, e essas escolhas determinam o nosso destino eterno. Aqueles que escolhem endurecer seus corações e viver em oposição a Deus, eventualmente enfrentarão o julgamento que suas escrituras tão claramente anunciam. Embora o amor de Deus seja imenso, ele não pode ignorar o pecado. Ignorar a justiça de Deus é ignorar a santidade de sua natureza. E enquanto ele continua estendendo suas mãos, há um limite. Hebreus 3,15 nos lembra: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A cada momento, ele nos oferece mais uma chance de arrependimento, mas essa oferta não é infinita. O amor de Deus nos chama, mas sua justiça exige que o pecado seja confrontado. Portanto, Deus não falha em suas promessas, nem nos deixa sem oportunidades de nos voltarmos para Ele. Ele nos oferece chance após chance para nos reconciliarmos, mas cabe a nós respondermos a esse chamado com um coração arrependido e disposto a mudar. Aqueles que insistem em rejeitar seu amor e sua justiça caminham para um destino que Deus deseja que todos evitem. É uma escolha pessoal que determinará onde cada um se posicionará diante do trono da justiça divina. Diante de tantas oportunidades de arrependimento, alguns permanecem resistentes. Isso nos leva a refletir sobre os que, mesmo diante do amor e das advertências de Deus, por negarem a Cristo, serão excluídos da salvação. Mesmo diante de tantas oportunidades de reconciliação, a Bíblia fala claramente sobre grupos que, por escolhas próprias, se mantêm afastados da salvação. Um dos maiores exemplos disso são os incrédulos. A incredulidade impede o indivíduo de aceitar o amor de Deus e reconhecer sua justiça. Em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que permanecem na incredulidade se afastam de qualquer chance de salvação, pois recusam a base essencial, a fé. Deus oferece a todos a oportunidade de crer, mas quem rejeita essa oferta voluntariamente permanece excluído do reino dos céus. Outro grupo mencionado de forma contundente na Bíblia são os hipócritas. Jesus reservou algumas de suas palavras mais duras para os que viviam na hipocrisia, aparentando santidade, mas tendo um coração distante de Deus. Em Mateus 23:27, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Aqui Jesus expõe o perigo de manter uma fachada religiosa, mas sem transformação interior. A hipocrisia não apenas engana os outros, mas também é um auto-engano espiritual, que afasta a pessoa da verdadeira salvação oferecida por Deus. Outro grupo grave são os apóstatas, aqueles que, conhecendo a verdade de Cristo, deliberadamente se afastam dela. Em 2 Pedro 2:20 e 21, a advertência é séria. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aqui vemos o peso da responsabilidade daqueles que experimentaram a verdade, mas voltaram atrás. A apostasia é um estado de perigo espiritual extremo, pois a pessoa escolhe voluntariamente rejeitar a verdade que conheceu. Esses grupos, incrédulos, hipócritas e apóstatas, ilustram claramente as consequências de se afastar da oferta de salvação de Deus. O amor de Deus se estende a todos, mas ele respeita as escolhas individuais. Quando alguém, por qualquer razão, decide rejeitar ou desprezar o caminho de salvação,
Essa pessoa escolhe ficar fora do plano redentor de Deus. Em Romanos 1:21, o apóstolo Paulo reforça essa realidade. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Aqueles que decidem endurecer seus corações se afastam cada vez mais da luz de Deus, resultando em um estado de cegueira espiritual. A exclusão da salvação não é algo que Deus deseja para ninguém. Na verdade, Ele é paciente e deseja que todos se voltem para Ele. Como está escrito em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus estende repetidamente seu convite, mas a escolha final é nossa. Ele deseja que todos alcancem a vida eterna, mas aqueles que persistentemente rejeitam sua oferta de salvação por meio da incredulidade, hipocrisia ou apostasia, enfrentam as consequências dessa decisão. Esses grupos mencionados nas Escrituras também nos servem como advertências. A incredulidade pode surgir quando deixamos de confiar plenamente em Deus, permitindo que dúvidas corroam nossa fé. A hipocrisia pode se infiltrar em nossas vidas quando nos preocupamos mais em parecer justos aos olhos dos outros do que em viver uma transformação interior verdadeira. E a apostasia é um perigo quando nos afastamos da verdade de Deus, dando espaço para que o mundo molde nossas crenças. Por isso, é crucial permanecermos vigilantes e conscientes de nossa caminhada espiritual. Esses exemplos deixam claro que a salvação não é automática e não pode ser negligenciada. Deus nos oferece inúmeras oportunidades para crer, arrepender-nos e voltar a Ele, mas cabe a cada um de nós responder a esse chamado com sinceridade. A escolha de rejeitar esse presente de salvação não é algo que Deus deseja, mas é uma realidade para aqueles que endurecem seus corações. Portanto, é essencial examinarmos constantemente nossa fé, para que não nos afastemos do caminho da vida eterna que Deus nos oferece por meio de Cristo. Diante de todas essas advertências, somos levados a refletir sobre a importância da vigilância espiritual em nossa vida diária, algo fundamental para que possamos estar prontos e preparados para o retorno de Cristo. A partir dessas advertências claras, surge a importância de mantermos uma vigilância espiritual constante. Estar espiritualmente vigilante é mais do que apenas saber o que a Bíblia diz. É viver de acordo com essa verdade e estar preparado para os desafios espirituais que enfrentamos todos os dias. Jesus, em várias ocasiões, alertou seus discípulos sobre a necessidade de estarem atentos e preparados, especialmente à medida que o fim dos tempos se aproxima. Em Mateus 24:42, ele adverte: "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor." Esse chamado à vigilância não é apenas um lembrete para estarmos alertas, mas uma instrução para mantermos nossa fé firme e viva. A vigilância espiritual implica em estarmos conscientes de nossas fraquezas e das tentações que enfrentamos diariamente. Satanás está sempre à espreita, buscando uma oportunidade para nos afastar de Deus. Em 1 Pedro 5:8, lemos: "Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar." Esse versículo revela a seriedade do combate espiritual que vivemos. Vigiar significa estar ciente dessa batalha, proteger nosso coração e mente contra as armadilhas do inimigo e manter-nos próximos de Deus através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros cristãos. Além disso, a vigilância espiritual envolve não apenas estar atento ao mundo ao nosso redor, mas também à nossa própria condição espiritual. Muitas vezes, podemos nos enganar acreditando que estamos espiritualmente saudáveis,
quando na verdade nos afastamos da intimidade com Deus. A Bíblia nos encoraja a examinarmos a nós mesmos regularmente. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo nos diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a si mesmos. Essa prática de autoexame nos ajuda a identificar áreas em nossas vidas que precisam de ajuste e a buscar uma renovação genuína em nossa caminhada com Cristo. Outra razão pela qual a vigilância espiritual é crucial é porque o retorno de Cristo acontecerá em um momento que ninguém espera. Jesus descreve isso em Mateus 24:44. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Muitos vivem suas vidas como se o retorno de Cristo estivesse distante, mas a verdade é que ele pode voltar a qualquer momento. Estar vigilante significa viver cada dia como se fosse o último, não apenas para nos prepararmos para a eternidade, mas para garantir que nossas vidas reflitam o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. A vigilância espiritual também envolve um senso de urgência. Há um campo de batalha constante em nosso espírito, e o inimigo quer nos distrair com preocupações e prioridades terrenas. Mas como Jesus ensinou em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus conhecia nossas limitações humanas, mas também sabia da importância de permanecermos espiritualmente conectados. Orar e vigiar são as chaves para resistir à tentação e permanecer firmes em nossa fé, mesmo em tempos de dificuldade. Viver em vigilância espiritual também significa manter nossos olhos fixos na esperança da segunda vinda de Cristo. A promessa do retorno de Jesus deve ser o que nos motiva a perseverar, independentemente das circunstâncias. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:6, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. A vigilância espiritual nos mantém sóbrios e alertas, prontos para enfrentar os desafios e as tentações deste mundo, sempre firmes na esperança da glória eterna. Em meio a esse chamado à vigilância, há também um chamado à ação. Não podemos ser cristãos passivos, apenas observando o mundo à nossa volta. A vigilância nos desafia a vivermos de maneira ativa, pregando o Evangelho, ajudando os necessitados e sendo luz no mundo. Jesus nos instruiu a ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5:13-14. E isso só é possível quando estamos espiritualmente alertas e engajados na missão que Ele nos deu. Estar espiritualmente vigilante é, portanto, um estado constante de preparação, prontidão e ação. Não sabemos o dia nem a hora em que Cristo voltará, mas sabemos que, enquanto esperamos, somos chamados a viver de maneira santa, justa e comprometida com o reino de Deus. Depois de tudo o que discutimos, a pergunta mais importante que você precisa fazer a si mesmo é: você tem certeza de que está no caminho certo para a salvação? Não é uma questão de boas ações, religiosidade ou aparência. O seu coração está verdadeiramente alinhado com Deus? A Bíblia nos alerta que muitos pensam estar no caminho da vida eterna, mas estão se distanciando sem perceber. Esse é o momento de refletir profundamente. Deus está te dando uma nova oportunidade, agora mesmo, para reavaliar sua caminhada. Você está disposto a buscar uma transformação genuína? Não espere até que seja tarde demais. A decisão que você tomar hoje pode mudar o rumo da sua eternidade. O que você vai escolher? Continuar na sua zona de conforto ou se voltar para Deus com sinceridade? Não deixe o orgulho ou a indiferença afastarem você do maior presente que Deus tem a oferecer, a salvação. Se esse vídeo tocou seu coração, imagina quantas outras pessoas podem ser alcançadas também.
Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo essas verdades e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Chegou o momento mais importante deste vídeo. Deus está chamando você para uma reconciliação. Não importa o que você tenha vivido até aqui, Jesus está de braços abertos para receber você, para perdoar seus pecados e transformar completamente a sua vida. Hoje é o dia de entregar sua vida a Ele de forma plena e sincera. Não espere mais. O que tem te impedido de viver essa entrega completa? Permita que o Senhor revele sua vontade ao seu coração, guie seus passos e mostre o caminho para a verdadeira vida. Agora é a hora de deixar para trás todo o peso, toda a dúvida e se entregar totalmente ao plano que Deus tem para você. Vamos orar juntos e pedir ao Espírito Santo que se revele poderosamente em nossas vidas neste momento. Oramos. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo que Tu és o meu Salvador e o único caminho para o Pai. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego completamente a minha vida a Ti. Lava-me com o Teu sangue, purifica-me e transforma o meu coração, que a Tua presença seja real em cada parte do meu ser, para que eu possa caminhar em obediência e intimidade contigo. Pai Celestial, revela a Tua vontade no meu coração, que o Teu Espírito Santo me guie, ilumine meus passos e me capacite a viver de acordo com os Teus propósitos. Que eu não confie no meu próprio entendimento, mas que a Tua sabedoria me conduza em todas as áreas da minha vida. Renova a minha mente, fortalece a minha fé e dá-me um coração disposto a Te seguir. Espírito Santo, enche-me com o Teu poder, que a Tua presença transforme quem eu sou, para que eu viva como um testemunho da Tua graça. Eu Te agradeço, Jesus, por esta nova oportunidade, por estar ao meu lado e por me dar a chance de viver em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Em Teu nome eu oro. Amém. E enquanto fechamos mais um capítulo juntos, eu sei que algumas questões podem ainda ecoar em sua mente. Você pode estar se perguntando como pode navegar pelas complexidades da vida espiritual e desbloquear um caminho de abundância e bênçãos. A jornada é desafiadora, mas você não precisa caminhar sozinho. Nos comentários, você encontrará uma chave poderosa para essa porta que muitos buscam abrir. O e-book Descubra a Prosperidade com Deus, o guia definitivo para superar desafios espirituais e viver uma vida abundante. Este não é apenas um livro, é o fruto de anos de pesquisa, vivências e revelações profundas que agora estão ao seu alcance. Imagine superar as barreiras que impedem o seu crescimento espiritual e financeiro. Pense no conforto e na segurança de viver uma vida alinhada com as promessas de prosperidade que foram destinadas a você. Esse e-book é mais do que letras em uma página. É um mapa para o tesouro que você merece. Faça parte dos muitos que já estão trilhando um caminho iluminado pela fé e pelo conhecimento. O poder de transformar sua vida está a apenas um clique. Confira agora mesmo nos comentários e inicie sua jornada para uma vida de plenitude e prosperidade. Lembre-se, a prosperidade com Deus não é apenas um sonho distante, é uma promessa à espera de ser cumprida. E com este guia, você está um passo mais perto de torná-la realidade. A sua história de sucesso começa hoje.